Olá, 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 boa noite para quem é da noite, ou bom dia, ou boa tarde. Estamos aqui online, dia 28 de abril de 2021, começando pontualmente, 7h30 da noite. A Dani Pio acabou de entrar. Dani, já vou solicitar o seu áudio e o seu vídeo aqui. Já, Dani precisaria de versão mais recente. Dani, o que está acontecendo? Diz aqui que parece que você precisa de uma versão mais recente do Instagram para participar. A gente pode resolver isso rapidamente se você fizer o upgrade ou tentar mandar o seu vídeo para mim aqui. Eu lhe chamando, eu não consegui acessar o seu vídeo. Será que temos que começar daqui a alguns instantes com a sua atualização do Instagram? Vamos ver se eu consigo novamente. Pessoal, comecem a ser todos e todas muito, muito, muito bem-vindos. Dani, realmente aqui diz que a sua versão Instagram está desatualizada e que você precisaria então rapidamente atualizar, coisa que vai levar alguns 3 ou 4 minutos. Eu posso manter a sala aberta, não vamos cair em 1 hora. Será que você me ouve, Dani, e me vê? Só um minutinho, pessoal, a gente está com uma pequena questão técnica, a gente já começa logo mais. Lua, Nari, Pedro, Rê, Uber, Diversity Vagas, Sueli Nascimento. A Dani, ela só está contornando uma questão técnica. Vamos ver se... Eu acho que ela já está atualizando, de fato ela não está aqui nesta sala. Vou deixar a sala aberta, hoje, dia 28 de abril. Boa, Tatiana Pio, Tati Pio, irmã de Dani Pio, aqui nos prestigiando igualmente. Questão de poucos minutos, nada que vai tirar o brilho, a potência e o carinho e o afeto para acesso por mais inclusão de diversidades. Muito em breve, em poucos minutos, a gente já recebe a convidada de hoje, a Daniela Pio. Valeu, Lu, vamos aguardar. Eu garanto que vai ser um encontro igualmente potente com a querida executiva e profissional de diversidade, inclusão e equidade, Daniela Pio. Rapidamente, só dando alguns contextos, né? Hoje, né, avisa aos navegantes, felizmente o PL 504/2020, para quem é aqui do estado de São Paulo, ele foi retirado da pauta. Que projeto é esse de lei? Por incrível que pareça, com dinheiro público, aqui no estado de maior população e representatividade do país, que o que acontece aqui geralmente também pode transbordar para outros estados. Este PL, ele apenas versaria sobre o seguinte: pessoas LGBTs são más influências e não poderiam figurar em propagandas desse grande estado de São Paulo, né? Ou seja, para além de amar quem amamos, ser quem somos, somos má influência? Não, claro que não, claro que não. Com dinheiro público muito mal usado, por sinal, uma bancada de deputados e deputadas tentaram colocar este PL em votação e felizmente ele foi retirado da pauta porque a deputada Érica Malunguinho, para quem não a conhece aqui de São Paulo, ela é uma mulher negra muito, muito, muito antenada sobre as questões de gênero, de diversidade, de raça. Ela que é uma mulher trans, mas antes de ser uma mulher trans, é uma mulher com todas as suas potencialidades, falou o seguinte: ok, então eu vou colocar uma emenda que as propagandas voltadas a crianças não podem conter drogas, não podem conter sexo, não podem conter qualquer dessas não conformidades sociais, né, para muito além de pessoas LGBTs. Ou seja, o projeto teve que voltar para a Comissão de Direitos Humanos, a Assembleia Legislativa deste conservador estado de São Paulo, para alguns. E aí, felizmente, foi tirada do ar e a própria plataforma Transempregos, ela mobilizou mais de 735 empresas que apoiaram publicamente a hashtag LGBT não é má influência. Claro que não.
Mas assim, mas nós temos que gritar veementemente que LGBTs não são má influência. Igualmente, quaisquer outros recortes em diversidade são necessários, são vitais, não apenas para os negócios, mas para a felicidade das pessoas serem incluídas na sociedade geral e nas empresas em particular. Dona Wanda Secato, tudo bom? Mãe da Isa. Pessoal, eu só estou dando um aquecimento aqui. A nossa convidada de hoje, a Daniela Pio, perdão, ela está atualizando a versão do Instagram que deu algumas não conformidades técnicas. Enquanto isso, eu estou aqui fazendo um bate-papo de inclusão e diversidade, né? Por que diversidade importa? Fundamentalmente, é bom para as empresas, mais criatividade, engajamento, pertencimento, felicidade das pessoas, felicidade das pessoas que trabalham nas empresas. Então é bom para os negócios e é fundamentalmente bom para as pessoas. E sendo bons para as pessoas, os seus CPFs sustentam CNPJs e todo mundo ganha. A pauta de hoje é trajetórias rumo ao protagonismo em carreiras negras. Não por acaso, eu tenho muita honra em receber Daniela Pio, uma executiva, mulher negra, em posição de liderança da pauta de diversidade, inclusão e equidade numa empresa de atuação nacional. Boa noite a todos e todas. A Daniela já está chegando, atualizando seu Instagram, já entra aqui conosco. Catiana passou por aqui, na Wanda, a Lu, o Rei, o Daniel e mais, queridos e queridas, a própria Tatiana Pio, irmã da Dani, o Cadu, quem mais? Pessoal, vamos todo mundo chegando. Tem um triangulinho aqui que vocês podem... Perfeito, Daniela Pio voltou aqui. Dani, vamos ver agora se... Opa, já recebi seu vídeo lindo aqui. Que uma tecnologia em poucos minutos nos coloque com acesso para afeto e afeto para acesso. Dani, perfeito! Se não for com emoção, não tem graça, né? Se não for assim, a gente não desce pro play. Você está me vendo e me ouvindo bem? Sim, super bem. Maravilha. Enquanto você estava contornando essa questão tecnológica, eu dividi com todas e todos aqui o retrocesso, que é o PL 504/2020, que poderia nos colocar pessoas LGBTs como más influências e vetar a nossa participação em propagandas neste estado de São Paulo. E, infelizmente, hoje ele foi engavetado, devidamente engavetado, por uma mulher negra, Érica Malunguinho. Então, assim, não conhece Érica Malunguinho? Sigam Érica Malunguinho. Dani, felicidade tremenda define você aqui nesse palco virtual. Já começo te agradecendo. Igualmente, Gui. Maravilha. Então, bora lá. Eu vou terminar de esquentar os motores, aí eu peço que você se apresente e, na sequência, a gente começa o nosso papo. Gravando, descemos para o play. Boa noite a todos e a todas. Eu sou o Guilherme Gobato, sou sócio fundador e especialista em diversidade e inclusão pela Diálogos Entre Nós, uma consultoria focada na interseccionalidade estratégica de pautas raciais, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, gênero e geracional. Hoje, na 31ª edição live, este palco virtual Diálogos Entre Nós, recebo a executiva de diversidade, equidade e inclusão e também líder de Talent Acquisition, aquisição de talentos, América Latina, Daniela Pio. Novamente, muito grato. Prazer enorme, Gui, estar aqui contigo. Maravilha. Eu costumo dizer, Dani, todas, todos e todos online, que o nós, na minha marca consultiva, tem um duplo sentido. Primeiramente, nós, como primeira pessoa do plural, porque eu tenho certeza e muita esperança de que união e boas parcerias promovem muito mais equidade, igualdade e respeito em prol de uma sociedade mais diversa e inclusiva. E o nós também, com o plural de nó, obstáculos, dificuldades, se tornam pontos essenciais que juntos nós podemos desatar para muito mais inclusão exponencial de diversidades. Neste mesmo palco virtual, onde a querida Dani Pio está conosco hoje, passaram 23 pessoas em 2020, passaram 12 pessoas no palco presencial em 2019, pessoas plurais com narrativas múltiplas, como de fato
a vida é. Tratamos de racismo, racismo estrutural, religioso, diáspora africana, também de narrativas trans, narrativas LGBTs, gênero, geracional e PCDs. Tratamos fundamentalmente de pessoas e com a valorização estratégica dessas pessoas nas empresas promove relações ganha-ganha para onde nós olhamos. Hoje, novamente, o tema da noite é trajetória rumo ao protagonismo de carreiras negras. Eu vou rapidamente me audiodescrever, Dani, caso tenha aqui online ou offline alguma pessoa cega ou com baixa visão nos acompanhando. Aí eu passo, por gentileza, a palavra para você. Dani, você se apresente a todos aqui, traga sua luz potente, seu profissionalismo e também se audiodescreva. Eu sou homem, eu me autodeclaro branco, cisgênero, gay, porque representatividade importa e muito. Uso uma camisa azul clara, óculos de grau, uma barba e cabelos pretos escuros, atrás de mim algumas paredes claras, e Antonieta, uma jiboia de 10 metros de comprimento, 5 anos de altura, que faz fotossíntese. A nossa jiboia, a nossa plantinha de estimação. Dani, a palavra é com você, se apresente e se audiodescreva, por gentileza. Muito bem, mais uma vez obrigada pelo convite, Gui. Eu sou a Dani Pio, sou uma mulher negra, de pele escura, com cabelos crespos, né, os meus cachinhos para o alto aqui, que eu costumo dizer que é minha coroa. Estou aqui sentada na minha tentativa de escritório dentro de casa, né? A gente tentou montar aí estruturas de escritório dentro de casa, então estou aqui numa cadeira confortável e atrás de mim tenho também paredes claras, também com um quadro que eu adoro aí do Mapa Mundi, né? Para eu viajar um pouco, pelo menos virtualmente nesse período. Ótimo, Dani. E você pode contar um pouco do que você desenvolve, se apresentar em termos de alguns pontos, highlights da sua trajetória, por gentileza? Claro. Muito bem. Eu gosto de contar sobre a minha trajetória, dizendo que eu estou numa carreira há 20 anos, cuidando de pessoas dentro de grandes organizações. É mais do que dizer que eu estou há 20 anos trabalhando com RH, né? Sempre o meu propósito profissional, né, e propósito de vida também foi cuidar das pessoas, né? Então, me formei em psicologia, sou psicóloga, já tenho aí uns bons anos. Não vou falar, senão o pessoal vai descobrir a minha idade. Mas tenho uns bons anos de formada, já são 20 anos trabalhando, né, dentro de grandes organizações, tanto na parte de atração de talentos, como desenvolvimento de pessoas, como também, né, conectando, né, pessoas com os negócios. E hoje, né, assim, tem aí poucos meses que assumi uma responsabilidade de liderar uma agenda em toda a América Latina para uma grande multinacional, né? E hoje cuido de atração de talentos, diversidade, equidade e inclusão, né? Então, tudo isso junto e misturado é o meu dia a dia, né? Que conecta muito os meus propósitos de vida, né, com a minha carreira profissional. Ai, Dani, meu coração está pulando. Você falou propósitos de vida profissional e pessoal. A minha trajetória também em diversidade resume e ilumina propósito pessoal e profissional. Então, realmente um encontro que já começou potente e a gente vai fazer jornada nas estrelas hoje. Ô, Dani, a família Pio está em peso aqui, viu? Já passou a Ju, a Tatiane, passou mais uma familiar Pio que eu perdi o nome ali em cima, ou seja, tá, a galerinha até tá meu pai, aqui, que nem entra no Instagram, tá aqui, que eu já vi. Maravilha. Sensacional. Qual o nome do seu pai? Pedro e Anitta, estão os dois, eu acho. Seu Pedro e Anitta, sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los nesse palco virtual com a filhota Dani Pio. Dani, eu vou rapidamente problematizar, dar uma esquentada técnica aqui, e aí eu já peço o brinde da sua primeira reflexão. Eu gosto muito de ressaltar, Dani, todos e todas aqui, as minhas perspectivas de fala como homem, aliado, branco, é a equidade para a igualdade racial. Aqui eu tenho papel de mediador com muita simplicidade e honestidade e responsabilidade a partir dos privilégios e desses marcadores sociais como homem, branco, que me levam a acessar de uma maneira menos dificultosa espaços de poder num país altamente machista, racista e capacitista e LGBT transfóbico. Eu gosto também de pontuar, né, que nós falamos a partir do país de maior população negra fora de África, atrás apenas da Nigéria, com 56% de brasileiros que se autodeclaram negros. E aí, Dani, nessa problematização, eu vou compartilhar, abre aspas,
uma parte do seu post de ontem sobre a nossa live, onde você diz, vamos lá, em primeira pessoa, Daniela Pio. A trajetória de carreira de uma mulher negra carrega passagens que muita gente não tem ideia. E precisamos conversar sobre isso. Também é porque há anos eu venho trabalhando para que meninas e mulheres negras possam ter carreiras tão lindas quanto a minha, não, mas com menos obstáculos e mais respeito. E aí, Dani, eu te faço uma primeira reflexão, que o seu trabalho, de fato, ele traz muito de uma representatividade que nós não encontramos com facilidade em empresas brasileiras. O que eu estou falando? O IBGE aponta que a cada 7 pessoas líderes em empresas são brancas para uma pessoa negra na mesma proporção. E o Ethos, de 2016, apontou que mulheres negras em alta liderança ou média liderança em empresas é 4,3%. Mulheres em alta liderança, 4,3%. Quando nós interseccionamos para mulheres negras, cai para menos de 1%, algo em torno de 0,4%. E aí, nesse mesmo palco virtual que eu te recebo, Dani, eu fiz uma estatística que foi muito assim, rompante. Foram 31 edições lives, foram 19 as pessoas negras convidadas para esse palco, e 17 mulheres negras que passaram por narrativas incríveis, potentes, inclusivas e necessárias. Então, é com muita felicidade que eu te recebo. E aí eu trago também uma outra mulher negra, a Rachel Maia, que disse numa live deste ano, em março, ao Grupo Estado de São Paulo, jornal e mídia e tal, que ela foi por muito tempo a única mulher negra no comando de uma grande empresa de atuação nacional. E depois de um certo tempo, de única, ela passou a ser uma das poucas mulheres negras. E aí, Dani, eu te pergunto, resgatando suas trajetórias de vida pessoal e profissional, peço que você nos brinde com a sua primeira reflexão acerca desta fala de Rachel, né? Uma única mulher e uma das poucas mulheres após um tempo, e como isso se reflete, se conecta com a sua jornada. Excelente ponto, Gui. E vou começar a minha fala trazendo um elemento que você acabou de trazer nessa rápida estatística que você fez hoje, dessa sua jornada de lives aqui, do Diálogo Entre Nós. Acho que o número não é baixo porque não tem opções, né? Acho que você teve a oportunidade de conhecer mulheres negras incríveis aqui, né? Super. Então, acho que a primeira reflexão o ponto de partida, né, dessa nossa conversa é que, assim, a gente precisa primeiro abrir os olhos, abrir os olhos, que é só abrir o olho e a gente vê que tem. E entender, de fato, porque assim, quais são as barreiras que a gente mesmo está colocando, seja, né, sejamos nós, mulheres negras, que a gente coloca as nossas barreiras, né, como também no mercado de trabalho, quais são essas barreiras aí que estão sendo colocadas que a gente, né, não está sendo vista. Porque um fato mulheres negras potentes tem aos montes. Hoje mesmo um amigo me pediu uma indicação, eu estou precisando me conectar com algumas mulheres negras em posição de liderança em RH. Eu passei uma lista para ele, que ele ficou surpreendido de ver a lista. Eu falei assim, tem um montão, tem um montão. Você achou que você ia sair o quê? Com 2 nomes? Eu ia te pedir para pensar uns dias e que depois eu te respondia? Não. De cara ali. Ele já saiu com mais de 10 nomes que eu indiquei, né, para o que ele necessitava. Então, assim, nós estamos aí, né, mas infelizmente as barreiras ainda são muito grandes. E em cima dessa reflexão, acho que um pouco do que eu trago, né, já trazendo aí o nome que a gente combinou, né, para essa nossa conversa aqui de hoje, o fato que existem barreiras, e aí eu quero falar um pouco hoje dessas barreiras que são, acho que, entre aspas, invisíveis, porque elas são as mais difíceis de transpassar. Assim, entre aspas, invisíveis é porque a gente realmente muitas vezes não quer enxergar. Né? Mas a realidade é que, por vezes, ao longo da minha carreira, né, quando eu pensei, né, assim, até onde eu vou, né, na minha carreira, até onde eu posso ir na minha carreira, né, eu de fato desacreditei de muitas possibilidades, porque primeiro, porque eu não via mulheres como eu, né? Então,
vi Rachel Maia há 4, 5 anos, que descobrimos aí, pelo menos eu descobri Rachel Maia, e de fato se tornou uma inspiração para mim, né? De fato foi um grande impulso para eu dar aquela sacudida e falar, opa, acho que eu posso um pouquinho mais do que eu já cheguei. E foi literalmente assim, esse é o movimento que eu fiz quando eu descobri Rachel Maia no mercado, né? Quando pelas primeiras vezes ela começou a aparecer aí no mercado. E depois disso também não foi assim automático, né? Então assim, então já que eu sei que existe Rachel Maia, então deixa eu trilhar o meu caminho, né? Porque eu quero chegar onde onde ela está hoje, né? Na verdade, aí a gente começa, né, trombar com os obstáculos, trombar com os desafios no caminho, né? Trombar com os nãos, né? Trombar com a nossa sombra impostora, né? No dia a dia. E aos pouquinhos eu fui entendendo que também, assim, mais do que também trilhar o meu caminho, eu precisava trazer gente comigo, né? Porque também não quero esse negócio de estar sozinha, não quero não quero daqui uns anos estar no lugar da Rachel, né? De continuar sendo a única, né? E hoje eu ainda sou muito a única em muitos dos espaços profissionais que eu frequento, né? Então, além de, né, gerar esse incômodo por mim, hoje eu tenho um incômodo muito grande, né? Por trazer mais mulheres negras e pessoas negras de um modo geral, né, para esses espaços que eu hoje, felizmente, estou tendo a oportunidade de acessar. Então, quando eu falo do propósito lá, né, assim, isso para mim foi sempre muito forte. Assim, acho que eu aprendi essa palavra, né, esse valor, né, desde muito nova, com essas 2 pessoinhas que eu falei que curiosamente estão aqui no Instagram, que eles nem sabem mexer no Instagram. Mas curiosamente conseguiram, alguém deu um jeito deles estarem aqui acompanhando, que é meu pai e minha mãe. Acho que tudo que eu fiz na vida, assim, até hoje, foi muito focado em propósito, né? E é isso que continua me movendo, né? Em tudo que eu faço, nessa luta que não é só uma luta minha. Eu não estou aqui hoje por mim. Eu estou aqui hoje para uma galera que eu quero que venha comigo e que me ultrapasse, tá? Não é nem para me seguir, que me ultrapasse. Olha, Dani, o que eu te falo como um homem branco aliado à equidade para a igualdade racial, nessa jornada intensa, né, que é diversidade e inclusão, é uma jornada, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Engane-se quem acha que ir mais rápido é gerar mais impacto, ao contrário, né? Cadenciar nessa jornada, fazer com que nós possamos mudar cultura, e não é fácil mudar cultura, fazer com que nós possamos dormir preconceituosos e acordar de fato menos preconceituosos. Não dá para dormirmos racistas e acordarmos antirracistas, como assim faça-se a luz, né? Então é muito interessante nessa minha jornada pessoal e profissional, entender que sim, os passos vêm de longe e que passos de pessoas negras, e que pessoas negras, fundamentalmente mulheres negras. Não por acaso Angela Davis, quando diz que quando mulheres negras se movimentam, toda a sociedade se movimenta a partir delas, porque uma vez a base estremeceu, tudo cai e se reorganiza para mais inclusão, para mais respeito, para mais acolhimento na sociedade como um todo, em empresas em particular. Então eu fico muito feliz de novamente trazer uma narrativa tão essencial, tão genuína, que é a sua, que eu já namoro há uns bons anos, aqui desde que eu lhe conhecia, 2 anos atrás, e que para isso, que os seus passos vêm de muito longe, e eu entendo que uma vez que sobe, você puxa outras manas e outros manos também entre os seus para, mais uma vez, ocupar positivamente os espaços que lhes são de direitos. E aí eu queria que você nos falasse um pouco do que você falou para mim há 2 semanas atrás sobre a síndrome da gratidão, que eu nunca tinha ouvido nesses termos antes, né? Você trouxe algumas reflexões, e como essa síndrome da gratidão, você como uma mulher hoje, e já antes executiva, mulher negra num país altamente racista e machista, como é que isso lhe acompanhou em sua trajetória? Você poderia trazer alguns insights para nós sobre esta passagem? Claro, trago sim, Gui. Antes de trazer essa minha trajetória, eu vou trazer. Eu adoro trabalhar com dados e fatos. Vamos Porque juntos. as pessoas só acreditam no que a gente fala quando a gente traz dados e fatos, né? Vamos Eu lá. amo pesquisa. E acho que, se eu não me engano, foi em 2019 que o LinkedIn soltou uma pesquisa, né, que dizia que talvez eu erre, enfim, alguma coisinha, tá? Exatamente nos números, mas
A pesquisa dizia que um homem, quando ele se candidata, né, a uma vaga, se ele tiver 40% lá dos Tá skills, certo. né, das competências que as vagas pedem, ele se candidata e Ele vai. vai. Uma mulher, né, se ela não tiver minimamente 90% dos requisitos da vaga, ela nem se candidata. Eu ouso dizer, né, que uma mulher negra, se ela não tiver 120% do perfil da vaga, ela não se candidata. Tá? E essa sempre foi a minha trajetória. Até porque desde que eu sou, né, desde que eu me conheço por gente, uma coisa que eu ouvia muito, né, do meu pai, que pelo simples fato, lá em casa nós somos em 4 mulheres, né? Meu pai foi premiado aí, né, com 4 filhas. E desde muito nova ele sempre dizia pra gente, né, que pelo simples fato de nós sermos mulheres e mulheres pretas, né, a gente precisava sempre ser 2 vezes melhor. 2 vezes melhor na escola, né? 2 vezes melhor nas nossas notas, 2 vezes melhor no nosso comportamento, na nossa postura na rua, né? Na postura com as pessoas. Quando a gente estava na casa visitando alguém, a gente sempre tinha que ser 2 vezes melhor. Né? E aí, depois de muitos anos, né? Apesar de na adolescência eu gostar muito de ouvir Racionais, eu só fui entender o que dizia Mano Brown, né? Na introdução da música A Vida é um Desafio, quando ele diz, né, assim, 2 vezes melhor como se a gente está mais de 100 anos atrasado. Não tem como a gente ser 2 vezes melhor. Mas a realidade é que isso, né, está incorporado na nossa cultura, né, está incorporado no nosso dia a dia. E aí o que acontece? Ao longo de toda a minha vida, eu sempre me cobrei muito que eu precisava ser 2 vezes melhor. Então não era nem o 120, eu precisava ser o 200% para eu estar em alguns lugares. E ao longo da minha vida, felizmente, assim, eu fiz algumas escolhas meio malucas, né? Assim, de escolher fazer uma universidade que na época talvez não fosse, não dava, né? Porque era uma universidade particular, era uma das universidades referência em psicologia, mas eu sabia que aquilo era um rótulo importante para mim naquele momento. Né? E eu lembro que na hora que meu pai questionou, falou assim, mas por que essa? Tem que ser essa daí é muito cara. Eu falei, pai, vai ser essa e a gente vai dar um jeito, vai dar tudo certo, vamos embora. Vamos embora, a gente faz uma parceria aqui, você ajuda de um lado aqui, eu ajudo do outro lado lá e a gente vai dar certo. Né? Mas tudo por quê? Porque eu sabia que aquele rótulo seria importante. É como se aquele rótulo, naquele momento, né, ele fosse me embranquecer, né? E me deixar assim, ninguém vai perceber que eu sou preta. Né? Eles só vão perceber que eu estudei naquela faculdade, que é a melhor faculdade de psicologia, né, na América Latina, na época. Né? Então, ao longo da minha vida, sempre foi assim. E quando eu tive a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, né, a cada sim que eu recebi, assim, porque fui contratada, consegui aquele estágio, né, fui efetivada no estágio, fui promovida, e felizmente eu tenho uma carreira que eu tive muitas promoções ao longo da minha carreira. Eu nunca associei essas promoções ao meu mérito. Para mim, eu sempre acreditava que a empresa estava sendo muito legal comigo. Que a minha chefe ou o meu chefe, eles estavam sendo muito legal comigo. Que eles estavam me dando uma super oportunidade. Né? E vou te falar, assim, agora eu vou contar segredo, porque às vezes as pessoas me Por olham, me acham favor, super manda. bem resolvida, super segura de si, que nada, até pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, né? Eu sempre acreditei que, assim, tudo que aconteceu foi porque foi um pouco de sorte, foi porque a empresa era muito boa, porque a empresa gostou muito de mim, assim, mas gostar pessoalmente, sabe? Assim, eu demorei muito para valorizar o meu valor profissional. Né? Então, e aí, alguns anos atrás, a minha psicóloga, um dia, ela falou isso para mim. Ela falou assim, mas por que essa dívida de gratidão tão grande com as empresas? E você não tem essa gratidão com você mesma, porque você só chegou onde você está porque você ralou pra caramba. Porque você ultrapassou obstáculos gigantes que ninguém te ajudou lá na empresa a ultrapassar esses obstáculos. Para com essa dívida de gratidão aí, achando que você foi promovida porque a tua chefe é legal. Né? Assim, você foi promovida porque você é boa. Você foi promovida porque você é top, porque você faz um bom trabalho. Eu tive uma oportunidade, inclusive, há um tempo atrás, de receber um contato de uma empresa para uma vaga. E aí a empresa virou para. E aí eu virei para a empresa e falei: olha, obrigada pelo contato, amei, admiro muito essa empresa, cargo super legal. Falei, mas eu não tô suficiente para essa vaga aí, não. Desculpa não atender a sua expectativa, mas eu não tô suficiente. E aí passou
uns dias, né? Uns dias, mais uma semana, sei lá, me liga. Isso foi a pessoa de Talent Acquisition da empresa que me ligou e ela aceitou a minha resposta de que eu não era suficiente para aquela vaga. Passou alguns dias, me liga a número 1 de RH daquela empresa. Né? De fora do país, inclusive, a mulher me ligou. Eis que chega uma ligação internacional no meu celular. Eu falei, caramba, quem está querendo falar comigo de algum lugar do mundo, né? Hello? E aí atendi. E ela falou assim, Daniela, vi teu perfil, né, no LinkedIn e tudo mais. Uma pessoa da minha equipe fez contato contigo, me falou que você não tem interesse na nossa posição. Eu queria entender o porquê. E aí eu virei para ela e falei, não, é que eu achei que a posição está acima do meu perfil. Então eu agradeci e thank you very much. E ela virou e falou assim, ela falou, mas eu sou a vice-presidente aqui, eu gostei do seu perfil. Assim, você está desacreditando na minha capacidade de acreditar que o teu perfil é o que eu preciso para minha vaga? E naquele momento eu fiquei com a cara no chão, porque eu falei, gente, olha essa impostora aqui agindo. Sim, eu nem me dá conta que a impostora estava simplesmente passando na frente e agindo por mim. Né? Então é isso, assim, né? Assim, a gente acredita tanto que a gente não pode estar em alguns lugares que quando alguém deixa a gente estar em alguns lugares, eu ficava assim, nossa, essa empresa é incrível. Nossa, mas essa empresa ela é sensacional. Minha chefe, o que ela viu? Numa das minhas promoções, a primeira vez que eu fui promovida a gerente, né, isso lá em 2013, se eu não me engano, eu lembro que eu estava de férias e minha chefe ligou para me falar assim, ó, tem uma boa e uma má notícia, né? E a má notícia é que ela queria que eu voltasse de férias antes, e a boa notícia é porque eu estava sendo promovida. E aí eu lembro que na hora, no telefone ali, eu virei para ela, mas você tem certeza que eu dou conta desse negócio aí que você está me propondo? Assim, sério mesmo que sou eu que você quer promover para essa vaga que apareceu agora? Ela falou, Dani, olha o que você está me falando, né? É você que eu quero, é você que eu quero. Então é isso, sabe? Assim, mas eu demorei muito, muito. E olha, eu sou psicóloga, trabalho em RH, né? Trabalho com desenvolvimento humano. E demorei muito para conseguir romper com esse viés que é da nossa cultura, que vem das nossas famílias, que vem das nossas escolas, que está aí. Sim, então exato. É isso, né? Chega de síndrome de gratidão. Né? Assim, acho que está na hora da gente dizer assim, eu, felizmente, hoje eu estou conseguindo, assim, de vez em quando dou uma oscilada, tá? Ninguém é perfeita, dou uma oscilada, aí você volta para terapia, assim, me ajuda aí. Mas hoje eu tenho feito um exercício muito grande de dar valor para quem eu sou. E chega de só agradecer a empresa ou agradecer aos chefes pelas oportunidades que eu tive. E não desmerecendo as empresas e aos chefes que eu tive, aos líderes que eu tive. Eu costumo publicar em alguns posts que eu respondo de algumas pessoas no LinkedIn, pessoas diversas e tal, e em especial para pessoas negras, colegas, queridos e queridas, assim, o que você está conquistando aqui, você fez, você faz e fará muito mais por merecer. Então é o seguinte, celebre e se aproprie. E Dani, eu acho fundamental essa sua trajetória, eu acho fundamental, interessante que você trouxe essa questão da VP Global ligar para você, que inclusive, não sei se você pode falar, mas você recebeu um convite de um certo país, de uma certa cidade de luz para palestrar, não foi não? Pois é, pois é. Exato. Estaremos na Cidade Luz no ano que vem, se essa pandemia permitir. Por favor, tome bons vinhos e arrase lá na França, porque você tem muito a somar. Dani, deixa eu pedir uma coisinha. Eu desabilitei os comentários porque eles estavam subindo exatamente diante do seu rosto. Você está com um tripé, você está apoiado, você consegue ficar um pouquinho mais para cá, que aí eu habilito a interação. É isso? Isso, Sim. Perfeito. Porque aí o pessoal já vai mandando, percebe o seu sorriso, já vai mandando algumas perguntas, se for o caso, muito bem-vindas. E Dani, você também falou nessa sua fala sobre a questão de privilégio branco, né? Que pessoa branca houve que tem que ser 220% melhor do que outras pessoas aqui no Brasil, né? Eu, como pessoa branca, eu ouvi dos meus pais, você tem que se esforçar, mas não que você tem que ser melhor em tudo que faz para ter pelo menos uma possibilidade de acesso, né? E aí, para quem ainda não é totalmente convertido em Universidade de Inclusão, imagine 3 lances de escada. Uma escada rolante para cima é o homem branco. Uma escada fixa, uma mulher branca. Uma escada rolante para baixo,
E subindo são pessoas negras com deficiência, pessoas trans, pessoas LGBTs periféricas, qualquer pessoa que não seja aquele modelo hétero, cis, branco, normativo. Isso é privilégio e isto é privilégio branco. Você ter a vida de possibilidades a partir unicamente de ser quem você é, uma pessoa branca num país racista. E Dani, a sua carreira a gente tem que celebrar, a sua posição a gente tem que celebrar, e aí, não por acaso, hoje o título da live é plural, né? Trajetórias rumo ao protagonismo em carreiras negras, né? Eu gosto muito de, eu particularmente, visitar aquele talk, aquele livro da Chimamanda, escritora nigeriana, O Perigo de uma História Única. E sempre que eu ouço, que eu revisito de alguma maneira, para mim, eu lembro da questão de uma inclusão superficial, né? De uma inclusão muito rasa, muito simbólica, que conversa, ao meu ver, com o conceito de tokenismo, né? Que vem na década de 60, com Martin Luther King, ali na esteira da ampliação de direitos civis de negros e negras americanas. Como é que você percebe a representatividade nos espaços de poder que você vem alcançando dia após dia, e como você também percebe mudanças em empresas, em particular, e sociedade em geral, a partir dos seus acessos ampliados? Nos diga. Bom, essa é uma boa Essa. pergunta, né? Não, e quando você começou a falar de privilégios, olha, essa é uma conversa que, para mim, ela Vamos falar mexe de com o meu... privilégio, então. Depois a gente fala de Chimamanda. Vamos falar de privilégio. Não, vamos falar, é que você tocou no privilégio e eu já fiquei com isso aqui na cabeça, Fala, porque fala. essa é uma conversa que mexe com o meu estômago. Porque, infelizmente, né, e ela vai se conectar com o restante da tua pergunta, porque, infelizmente, as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender o que é o conceito do privilégio. Muita dificuldade. Né? Assim, as pessoas ainda atrelam muito a questão social, mas eu ralei pra caramba também, foi difícil pra mim também. Então eu falo assim, mexe com o meu estômago, porque às vezes, por mais que você, né, tente explicar, tem gente que não quer entender. Né? Qual é o privilégio que a gente está fazendo? Eu sou uma mulher negra que eu tive muitos privilégios ao longo da minha trajetória, da minha vida, né? Não só da trajetória profissional. E os meus privilégios, eles começam pelo simples fato de que na minha família, felizmente, quem virou a chave, né, dessa transformação socioeconômica, né, foi uma geração antes da minha. A geração do meu pai, dos primos do meu pai, irmãos, enfim, dos meus tios. Ou seja, foi essa geração da minha mãe, enfim, e irmãos, foi essa geração que já começou a virar a chave dessa transformação socioeconômica da família. Então, eu, só por isso, né, eu já venho de uma situação privilegiada, porque eu tenho pai e mãe, né, vivos, casados, né, até hoje. Então, tudo isso já me traz uma série de privilégios. Mas, infelizmente, a cor da minha pele, mesmo com todos esses privilégios, privilégio de ter estudado numa escola particular a vida toda, né, de ter conseguido dar um jeito para estudar numa grande escola, numa grande universidade particular, tudo isso foram privilégios que, infelizmente, não foram suficientes para me blindar de uma série de obstáculos e preconceitos e racismo que eu vivi ao longo da minha trajetória profissional. Então, essa é um pouco essa dificuldade que algumas pessoas não entendem, né, e que fazem parte do meu dia a dia, não é que fizeram, fazem parte do meu dia a dia ainda hoje, né? Então, aí trazendo a reflexão, né, para como que está o mundo corporativo, né, e aproveito, assim, eu combinei contigo que hoje ia ser um papo, assim, de vida, né, assim, sem papo de corporativo, nada disso, né, Gui? Mas aproveitando para trazer um pouco de coisas, assim, da minha trajetória, né, que respondem à pergunta que você me fez. Lá atrás, né, eu falei, não, que em 2013, pela primeira vez, fui promovida a gerente, trabalhava já numa grande empresa, numa brasileira multinacional, enfim. E quando eu fui promovida lá naquela empresa, um dos maiores desconfortos que eu tinha é que eu olhava, né, para os meus pares, né, ali no mesmo nível que eu, ou nos níveis acima, e eu não via mulheres negras. Homens negros eu contava nos dedos das mãos, né? Eu tô falando de uma empresa com mais de 10 mil funcionários tinha na época, né? Eu tô falando de em torno aí de 700 eram gerentes e acima na empresa. E eu não via outras mulheres negras compartilhando daquele espaço comigo. Então, ao mesmo tempo que eu estava feliz, a minha família feliz, vibrando comigo, minhas amigas, amigos felizes, vibrando comigo,
eu me senti assim, falei, mas só eu? Sério mesmo? Não dá, não é suficiente. E nesse momento, né, até por algumas provocações que uma das minhas irmãs fez para mim, né, um dia, né, que ela fez uma provocação, ela falou assim, você acha que só tem você porque só você é boa? Porque só você é poderosa e conseguiu superar tudo? E naquele momento, e aí eu falei, não, não é isso, né? Assim, na verdade, eu comecei a olhar para os lados, assim, de mulheres negras na minha família, mulheres negras amigas que me acompanhavam. Eu falava assim, por que é que elas não chegaram aqui neste espaço? E comecei a ver que elas ralavam tanto quanto eu, né? Que ali tinha tanta dedicação com estudo, com trabalho, enfim, de todas as maneiras quanto eu, né? E que eu precisava começar de alguma maneira provocar alguma transformação nesse ambiente corporativo, né? Trazendo aí um pouco essa perspectiva da mulher negra no mundo corporativo, eu precisava começar a mexer de alguma maneira, porque falando assim, não é a culpa delas, né? Assim, ali que eu comecei na história assim, para de achar, Daniela, que você chegou porque as empresas são muito legais, né? Não, né? A gente precisa valorizar o que tem do outro lado, começar a enxergar de uma forma diferente. E aí, nesse momento, eu tive a oportunidade de começar um trabalho social mesmo. Assim, eu vou mentorar meninas negras, vou fazer treinamento para as meninas negras, para ajudá-las a se empoderarem e tudo mais. Porque eu preciso fazer essa roda girar rápido. E nesse momento eu comecei a conversar com muitas empresas, né? Porque, felizmente, trabalhando com RH, tinha uma rede de relacionamento muito grande com outras pessoas de RH, né? E aí me juntei na época à Faculdade Zumbi dos Palmares, falei, não, vamos com um projeto super legal de inclusão de jovens negros. Mas aí, assim, não bastava eu só capacitar a molecada do lado de cá, eu precisava que as empresas do lado de lá elas também começassem a enxergar esse pessoal de uma forma diferente. E para mim, assim, ó, a virada de chave foi um dia, o que eu fazia? Toda vez que eu ia para uma reunião ou ia fazer alguma palestra na empresa, eu sempre levava uns 2, 3 alunos a tirar cola comigo, né? Assim, alunos desse programa aí de capacitação que a gente fez. E levava a tirar cola comigo, para eles irem aprendendo, para eles irem se expondo e também para mostrar a carinha deles para as empresas. E um dia aconteceu assim, uma diretora também de uma super empresa, eu mostrei um vídeo, na verdade, de uma das minhas alunas. E ela ficou assim, encantada com a menina, encantada. E aí ela questionou, né? Ela falou assim, nossa, mas ela é formada em quê? Falei, então, ela não é formada em nada, né? Ela está no primeiro semestre da graduação, ganhou uma bolsa aí de 1 ano, que se ela não conseguir um emprego até o final do ano, ela vai ter que largar a faculdade, não vai conseguir seguir. Né? A experiência dela é em telemarketing, então se ela mandar um currículo aí para você, você não vai nem olhar o currículo dela, e ela é essa menina incrível, que tem essa habilidade de comunicação, né? Que me ajudou a organizar esse evento inteiro aqui, e que se ela mandar o currículo para vocês não vão valorizar. Então, assim, é isso que eu preciso de vocês, que vocês enxerguem muito além, né, do que um currículo que é totalmente enviesado, né, que normalmente a gente apresenta, né? E hoje ela está super bem, até agora, eu vi aí agora há pouco que ela passou, inclusive, aí nos comentários, né? Está super bem, está trabalhando, já está na segunda experiência numa grande multinacional, falando inglês, arrasando no mundo corporativo, né? Mas que lá atrás, se não fossem essas provocações que eu, com mais um grupo de pessoas, obviamente, não fiz sozinha, né? A gente começou a fazer para essas grandes empresas, assim, baixa a regra, o pessoal me pedia currículo. Não, então me manda o currículo da pessoal que fez o curso. Falava assim, eu não vou mandar o currículo, eu vou mandar um vídeo deles. E eu não mandava o currículo, eu mandava um vídeo. Um vídeo com uma frase. E o vídeo ia seguido de uma frase, assim, que eu falava assim, manda uma frase de impacto que represente quem você é. E aí eles faziam frases, assim, sensacionais. E aí eu mandava um vídeo e uma frase. E aí a empresa topava entrevistar só com o vídeo e a frase, sem ver currículo. Porque se ela olhasse o currículo, ela não ia querer entrevistar. Então foi a forma que eu consegui, e felizmente consegui bons aliados que estavam afim, né, de serem desafiados, mas foi a forma que eu consegui de começar a quebrar um pouco essas barreiras do mundo corporativo. E hoje, felizmente, vejo mais empresas topando. Ainda com muitas restrições, né? Porque querem estagiário com inglês fluente, querem aprendiz que já esteja na faculdade. E aí falam, não, eu quero negros no meu programa de aprendiz. Aí pede, mas tem que estar na faculdade para ser aprendiz aqui. Oi? Oi, né? Então, assim, ainda tem uns desvios, mas eu vejo um movimento que está sendo importante. Um movimento que já é diferente de quando eu comecei essa conversa lá 4 anos atrás com algumas dessas empresas. E é fantástico, Dani, como você igualmente acredita e exerce que diversidade e inclusão é intencional, né? É algo que tem que ser
para além de vocacional, tem que ter gana nos olhos, aquele sangue nos olhos. Assim, a gente tem que colocar isso de uma maneira clara, endereçar, estruturar, falar, mostrar, né? Porque, do contrário, se não for intencional, não dá para ser também interseccional, que é pluralizar, né? De que mulheres, nós estamos falando, mulheres brancas, mulheres negras, fundamentalmente, de que LGBT, nós estamos falando de LGBTs brancos, LGBTs negros, e por aí vai, né? Então, é intencional, com muita vontade, propósito pessoal e profissional, e tem que ser interseccional, porque, do contrário, eu ainda vou ver ano que vem, em março, um painel de liderança, mulheres na liderança e mulheres brancas falando. E aí, qual é a falta de conexão com um país de maioria negra, com um país onde mulheres negras formam o maior grupo populacional isolado, 28%. E Maite Schneider já nos disse isso, uma mulher trans fantástica, formidável, branca, aliada, tudo que você considera importante em diversidade e inclusão. Se você não é mulher, e se você não é mulher negra, você sim é minoria neste país. Eu sou minoria, mas não sou minorizado em excessos. Por quê? Por machismo, por racismo, por LGBT transfobia, apesar de ser um homem gay. Eu estou bem ali atrás da fila da violência, porque, antes de tudo, vem um escudo indesejado, chamado branquitude. Então é para isso que a gente vai desconstruindo. É para isso que a gente tira as fissuras e ouve vozes do lado direito, ouve vozes do lado esquerdo. Diversidade e inclusão não é dar vozes, é ouvir o que você não está ouvindo até então. Não é verdade, Dan? Isso, exatamente. Bingo, bingo. E, assim, Dani, já passaram por aqui pessoas queridíssimas, para além de todos e todas, evidente. A Daniela Almeida Diaspora, que foi minha convidada ano passado. Gui e Dani são essenciais. Eu ainda duvido, mas eu sei que Dani é. A Daniel Chaves, que esteve conosco aqui algumas semanas atrás nesse palco virtual, queridíssimo, lá de BH. E aí eu vou trazer uma outra querida, evidente, né? Não posso falar de uma das suas referências de juventude, Sueli Divina Luz Carneiro. Para quem me conhece, pessoal, profissionalmente falando, eu simplesmente sou apaixonado por Sueli Carneiro. Quem é Sueli Carneiro? Para quem ainda não foi brindado, para quem não foi ainda impactado pelas narrativas da grande mestra do feminismo negro no Brasil, amplamente citada por referências intelectuais negras americanas, Angela Davis, Hill Collins, Bell Hooks, muito celebrada e felizmente celebrada em vida aqui nesse país. A Sueli, ela, durante sua trajetória de escritos, ela entendeu como ninguém que mulheres negras são vítimas de 3 asfixias sociais. O machismo por serem mulheres, o racismo por serem pessoas negras e aquela questão classismo, o preconceito contra pessoas de grupos sociais mais em vulnerabilidade. E todas essas 3 grandes asfixias aprisionam mulheres negras. E aí, Dani, trazendo a importância de Sueli Carneiro, que eu tive o prazer de receber no palco presencial do Diálogos Entre Nós há quase 2 anos atrás, uma generosidade e de uma bondade tremenda para além da própria narrativa, eu te pergunto como é que intelectuais, a exemplo de Sueli, impactam ainda a sua vida, e você, como executiva de diversidade, equidade e inclusão, ao gerar acesso a grupos minorizados. Me fale, então, da Sueli, na sua vida, e de tantas outras Suelis nesse país chamado Brasil. É muito curioso, né? Porque, enfim, não é uma crítica, mas é uma pena que as pessoas estão descobrindo Sueli Carneiro somente agora, né? Porque a gente está num momento que as discussões aí das relações étnico-raciais, elas estão muito calientes, né? Estão muito em evidência. Mas Sueli Carneiro, na verdade, lá da minha adolescência, né, assim, eu já ouvia falar, enfim, dentro das rodas de conversas de pessoas negras, ela já fazia parte desde que eu me conheço aí por gente, né? E que bom que ela está ganhando este espaço. E para mim essas referências são muito importantes, tá? Mulheres negras, homens negros, as referências, elas, assim, é por isso que hoje, né, às vezes eu ainda tenho um grupo, eu ainda sigo como professora universitária e tenho um grupo de mentoradas aí que eu acompanho, e às vezes, assim, eu também, tem dia que você tá mais cansada, que você não tá com vontade de ser tão poderosa assim, né, e elas ficam tentando levantar a minha bola, né, tem dia que a gente dá uma cansadinha, elas ficam tentando levantar a minha bola, e elas falam coisas para mim que são muito importantes, né? Ela falou assim, você estar onde você
você está é muito importante para a gente. Então elas falam, não desista, não se entristeça, né? Segura firme as pontas aí, porque se você der uma escorregadinha, a gente escorrega junto. Né? Então, essas referências são muito importantes. Eu gosto muito de ler, felizmente, acho que é outro valor também aí que eu aprendi desde muito nova. Gosto muito de ler. É muito curioso, né? E aí eu escolho, e nos últimos tempos, em especial, os meus focos têm sido, né, mulheres negras, né? Então, meu planner de 2021 é o planner da Shimananda. Tenho aqui também, né? Tenho aqui todo. Ixi, tá tudo aqui também, viu, Gui? Tá tudo aqui, de Jamila, Sueli, Carolina de Jesus, enfim. Eu me lembro de um dia. Eu estava voltando de uma viagem, né? Estava no voo, voltando de uma viagem do México. Eu tenho um pouco de dificuldade de dormir em voo, então eu venho lendo. Eu quase matei o livro da Michelle Obama, e o pior é que, assim, eu ficava chorando no voo. Acho que as pessoas olhavam para mim e falavam assim, nossa, coitada da moça, está acontecendo alguma coisa, está com medo de voar. E eu não, chorando com as histórias. E chorando, assim, às vezes o choro não era de tristeza, mas era de emoção pelos relatos, né? Quando ela contava, e eu falava assim, nossa, mas assim, é muito parecido com o que eu vivi. É muito parecido com coisas que eu vivo, assim, tipo, naquele momento que você se sente assim, nossa, Michelle Obama é real, né? E assim, ela passou por coisas reais, como eu também passo. Então, essas referências, elas são fundamentais, assim, é o que me sustenta, né? É o que me sustenta no dia a dia, né? Então, enfim, Angela Davis, que a gente estava falando aqui, eu chorei quando ela veio aqui no Brasil, eu fui lá no Ibirapuera, saí correndo do trabalho, eu tava lá, a muitos metros de distância, sei lá, tava uns 400, 500 metros, caramba, aquela noite a gente tava lá. E eu chorava, assim, olhava para aquela mulher, assim, chorava, assim, de tanta inspiração daquelas palavras que ela trazia, sabe? Então, assim, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Sempre que eu posso, estou sempre lendo mulheres negras, assistindo vídeos de mulheres negras, né, enfim, na internet. Essa inspiração, ela é fundamental, assim, é o alicerce, realmente. E eu fico muito feliz de compartilhar, já compartilhei isso com você no nosso alinhamento temático da semana atrás. Quem realmente conhece o Gui Govato vai falar o seguinte, que ele é apaixonado por diversidade e inclusão e por Sueli Carneiro em especial. O próprio Dani, meu marido, ele diz, eu sei que eu concordo com o Sueli no seu coração, mas está tudo bem. Eu também gosto muito de Sueli Carneiro. E aí, né, assim, é uma questão de celebrar os nossos saberes, celebrar quem veio antes, celebrar quem ali se colocou numa floresta e foi com a palavra, com o esforço, com os estudos, abrindo caminhos para que mulheres como a Dani Pio, para que mulheres, tantas mulheres negras no Brasil, para que muitas de vocês, muitas de nós aqui nesse país, pudesse avançar por trajetórias em carreiras negras nas empresas. Então, não é dissociar, nossa, feminismo negro, filosofia, não. Nós, hoje, devemos nos apropriar de uma maneira responsável por esses saberes intelectuais negros e negras do Brasil que explicam como ninguém hoje as nossas amarras. Então, Dani, eu só tenho a brindar. Eu lembrei de uma passagem aqui, só Diga. curiosa, engraçada. Porque outro dia eu estava aqui, né, com o meu planner aberto, e aí eu li uma frase da Shimananda. Esse planner é sensacional. Sejamos todos feministas. E aí eu li uma frase da Shimananda e eu briguei com ela. Falei, não concordo. Por favor, quem? Né? Então, até isso é importante, porque isso nos evolui também, né? Até abri aqui, ó, que ela fala que a questão de gênero é importante em qualquer canto do mundo, enfim. E aí ela traz que ela acha que a questão, para ela, a questão de gênero ela é mais agressiva, né? É mais difícil de superar do que a questão racial, né? Que a questão racial ela vive em ambientes, né? Que existe mais espaço para essa discussão, mas a de gênero ainda tem uma força, enfim, opressora muito grande. Uhum. E eu fico brigando com ela, não concordo, Shimananda. E até essa briga, ela é importante. Por quê? Porque isso também nos fortalece, isso desenvolve nosso senso crítico, isso faz a gente entender que, assim, isso que eu acho que é o grande valor, né, da diversidade, é a gente valorizar as diferentes perspectivas, e tá tudo bem que ela olha por uma perspectiva diferente da que eu olho. Então, até isso, eu lembrei você falando, aí eu tive que compartilhar, porque eu briguei com a Shimananda esses dias por conta de uma frase que eu li dela. E, por favor, Shimamanda, ouça as perspectivas. Não, aí, ó, a Tânia, não concordo também. KKK, ou seja. E é interessante, Tânia, online aqui, e Dani, aqui conosco,
Como assim? Não dá. Então, assim, para quem está nessa jornada de diversidade e inclusão, ou para quem tem apreço e vai entrar ainda mais, não dá para uma narrativa de uma pessoa negra dar conta de todas as narrativas de todas as pessoas negras. Porque a tecnologia racista faz com que pessoas negras sejam desumanizadas e uma pessoa, segundo essa tecnologia racista, daria conta de representar todos os anseios, todas as reflexões. Não. E é importante, como o Dani trouxe, eu discordo de Chimamanda, porque Chimamanda, a partir da Nigéria, não sei se ela mora em Londres, Nova York hoje, mas numa sociedade majoritariamente negra, pode ser que para ela o gênero seja uma variável importante, mas para nós não necessariamente, não no primeiro plano, talvez, né, Dani? E vai muito também da história de vida de cada um, né? Exatamente, exatamente. Ai, Dani, vamos. Assim, chega meia-noite, mas não chega 8h30 para a gente terminar. Por favor, tá? O que acontece? Temos aqui alguns comentários, tirei fotos para guardar, para depois te mandar também. Obrigada. Perguntas. E aí, eu tirei algumas fotos e o meu parceiro de vida, meu backstage aqui, ele vai ajudando e depois eu mando tudo para você com muita gentileza. Tem uma perguntinha aqui do Del Almeida, que eu vou lançar agora online e outras que tiverem, eventualmente, se eu não perdi, eu mando para você também. Ele diz: Dani, levando em consideração sua trajetória, qual conselho você daria para as pessoas negras que cometem essa autossabotagem, entre aspas, e muitas vezes acabam não investindo em seu crescimento profissional? Olha, uma coisa que já me ajudou muito e continua me ajudando até hoje é a gente ter sempre uma rede de apoio. Entender que a gente não está sozinho. Não tá, a gente nunca está sozinho. Tem sempre alguém, nem que seja um desconhecido, que está disposto a nos ajudar, a nos escutar, que é o mais importante. Porque tem horas que a gente precisa escutar histórias diferentes para realmente acreditar que aquilo é possível. Né? Para a gente realmente, ao contar para alguém, a gente se escutar e perceber o quanto da síndrome de impostor, ou da síndrome de gratidão, ou qualquer seja, de outra síndrome carregada de vieses que a gente está carregando ali no nosso dia a dia. Então, assim, contem sempre com uma rede de apoio. Assim, hoje em dia tem muita coisa virtual, muita coisa. Assim, para mim chega o tempo todo, assim, galera, programas de mentoria, gente se colocando à disposição para ajudar. Conversa. Mas não tem ninguém na minha família que já trabalhe com o que eu trabalho, que eu possa conversar. Conversa. Às vezes essas pessoas podem trazer uma perspectiva diferente para você. Ou essas pessoas simplesmente elas vão servir como instrumento de escuta para você. Né? Porque assim, no momento, aquilo que eu falei, no momento que você coloca para fora o que você está falando, cai tanta ficha, né, que é inacreditável. Então, acho que a minha grande recomendação é assim, ó, conte sempre com uma rede de apoio. Ninguém está sozinho nesse mundo. Tem sempre alguém disposto a ajudar, a contribuir de alguma maneira. Juntos é mais legal e nós somos não apenas fortes, como imbatíveis. E num momento pandêmico, pandemônico que a gente está vivendo, revivendo ainda, redes de afeto nunca se... Para mim, pelo menos, acho que para quem considera afeto para acesso, eu acho que nunca se fizeram tão necessários, né? Você se aproximar de propósitos, de valores, de narrativas, de saberes, de existências que façam sentido num momento tão difícil e desafiador para todos nós aqui, em maior ou menor grau. Dani, eu faço um convite a todos e todas online para a semana que vem, excepcionalmente, na segunda-feira, as lives diálogos entre nós, elas ficam gravadas, felizmente, se o Instagram não nos alongar, e depois vão para o YouTube também. E ao invés das quartas de maio, na semana que vem, excepcionalmente, é na segunda-feira, dia 3 de maio, às 7h30. Vou novamente tratar de trajetórias e protagonismo em carreiras negras a partir da narrativa do José Marcos da Silva, um executivo negro, fundador da JMS, consultoria ingente, e atual diretor de consultoria em diversidade, equidade e inclusão, seu colega de mercado, na Deloitte Brasil. Então, estão todos e todas convidados, segunda-feira, 3 de maio. Dani, tenho mais uma colocação aqui da nossa audiência online, e aí na sequência dos seus comentários eu pediria que você emendasse uma reflexão para nos brindar com muito afeto para acesso fundamental.
A Mariane, ela pergunta, Dani, que dicas você daria para jovens que estão no início de carreira lidando com os problemas da pandemia? A gente sabe que jovens nós estamos falando. Por gentileza, Dani. Vamos, muito bem. Bom, essa pandemia não está fácil, acho que para jovem, para quem já passou da juventude, para as crianças, não está fácil para ninguém. Acho que a gente está vivendo um momento muito complexo. Outro dia até vi num dos memes aí de internet, né? Assim, vamos parar de romantizar essa história de que assim, a gente está aprendendo tanta coisa, a gente está se redescobrindo, a gente está sobrevivendo porcamente, né, com essa pandemia. Essa é a realidade. Sim. A gente fala um monte de palavra bonita, mas essa é a realidade. Acho que eu volto a falar das redes de apoio, tá? Assim, rede de apoio, ninguém tá sozinho, né? Tá tudo bem. Eu converso muito com os meus alunos, né? Assim, tipo, se não tá bem, tá tudo bem de não tá bem, né? Procura ajuda, tô aqui à disposição. Sempre tem alguém que me chama, me manda uma mensagem, fala, podemos conversar um pouquinho, né? Porque são N questões, assim, essa pandemia que traz aí um desemprego, essa pandemia que traz uma performance que está prejudicada. E não é problema nosso que a performance está prejudicada. Tem dia que está difícil trabalhar, está difícil para mim trabalhar. Né? Tem dia que não tem café, não tem chocolate que resolva, né? Assim, toda essa angústia que a gente sente, né, nesse momento. Seja quem está trabalhando em casa, que tem os seus privilégios por estar trabalhando em casa, ou seja quem tem que sair para a rua para trabalhar, que também não está uma situação simples. Né? Então, acho que continuo reforçando aí da rede de apoio, né? Acho que a gente está vendo muita coisa nas redes sociais, assim, de iniciativas, né, que para mim, pelo menos, tem ajudado bastante. Eu venho conversando muito, né, com as minhas mentoradas, com os meus alunos também, eu converso muito sobre isso, que buscar essa rede de apoio é fundamental. Né? E acho que como reflexão final, né, acho que primeiro estou muito feliz assim, de poder falar de tudo isso. Né? Acho que é importante. Acho que talvez tenham pessoas que me conheçam aqui há muitos anos que não sabem muitas das histórias que eu contei aqui, muitas das angústias que eu vivi e que contei aqui. Então, acho que é bom ouvir tudo isso, ainda na linha do ouvir e me escutar falando, né? É bom eu saber, assim, que eu saí de um lugar, né, que me travou por muito tempo, né, estar naquele lugar, de achar que eu não podia, né, crescer mais, que eu não merecia. Recentemente, até questão de idade começou a bater. Falei, nossa, mas já passei dos 40, como é que faz agora, né? E aí, de repente, já passei dos 40, troquei de empresa, assumi um super cargo numa super empresa e tá tudo bem, sabe? Tipo, ter passado dos 40. Então, assim, acho que a grande reflexão que eu deixo é assim... Primeiro que a gente precisa mudar o nosso modelo mental. E a gente não tem que ter medo, né, de criticar a cultura que a gente tem aqui hoje. A gente precisa construir uma sociedade diferente, a gente precisa construir uma sociedade melhor. E isso é papel de todos, né, de nós como cidadãos, é papel das empresas, né, porque as empresas estão forçando, né, também essa mudança, as empresas são fundamentais nessa mudança, é papel do poder público também, né, então quando eu vejo o Érico Malunguinho, né, numa briga ferrenha para a gente... Para com essas loucuras aí, né, que vem aparecendo, acho que é super importante que todos os poderes, né, público, cidadão, privado, se unam, porque a gente precisa mudar a sociedade. Não dá para a gente continuar do jeito que a gente veio até aqui. A gente precisa mudar, né, por uma questão de sanidade social, né, uma questão de humanidade, né, uma questão de empatia, amor ao próximo. É fundamental que essa mudança aconteça. Dani, a gente não está lado a lado fisicamente, eu estou arrepiado, porque eu vou trazer uma reflexão sobre educação. E o que você falou agora, nós não combinamos isso, pessoal. Converse diretamente com a educação, converse diretamente com formarmos cidadãos e não apenas eleitores que no dia eleitoral vão, apertam o botão e esquecem de todas as consequências que isso pode gerar. Dani, antes de nos despedir, eu agradeço de coração muitíssimo pelo seu tempo, generosidade, pelas suas narrativas, por compartilhar muito da sua trajetória pessoal e profissional nesse palco virtual do diálogo entre nós. Eu fico muito agradecido e imensamente feliz. E te agradeço de tudo no coração, a todos e todas aqui online. E aí, Dani, esse livro, Luana Tolentino, Outra Educação é Possível. Luana Tolentino, Outra Educação é Possível. Feminismo, Antirracismo e Inclusão em Sala de Aula. A Luana, uma escritora negra, professora de História da Rede Municipal de Belo Horizonte, ela diz o seguinte nesse livro: é preciso compreender que a educação,
Assim como tudo na vida precisa fazer sentido, tanto para quem aprende quanto para quem ensina. Uma educação em que os alunos e alunas possam aprender pelo encanto, pela curiosidade e pelo afeto. Uma educação participativa, cheia de possibilidades, que dialogue com as mais diversas formas de conhecimento, que seja feminista, antirracista e que seja totalmente antipreconceituosa. Não por acaso, uma escritora mineira, negra, sua mana de trajetória. E é com isso que eu termino, que eu encerro, que eu agradeço muitíssimo, Dani. Sensacional. Obrigada, Gui. Imagina, estamos juntos por mais inclusão e diversidades, para conexões de afeto para o acesso. Dani, novamente a todos e todas, e gratidão Beijo. por trazer sua luz. Igualmente, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, até mais. Valeu, pessoal.